Provérbios capítulo 7. O título da mensagem é Não se sinta encurralado. Por quê, pastor? Porque a palavra encurralado, irmão, é aquela situação em que a pessoa se sente num lugar sem saída, numa situação difícil, num momento em que a pessoa sente que, meu irmão, parece que não tem solução aparente. E a gente tem que ter muito cuidado para não estar assim. Pastor, explica para nós por que esse título. Olha o que diz Provérbios capítulo 7, versículo 6. A Bíblia vai dizer assim: porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da onde, pessoal? Da sua casa. Guarde isso aqui. E no crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com efeitos de prostituta e astuto coração. Então você vê que é interessante, irmão. Por que é interessante esse texto? Porque nós vamos ver que esse jovem, ao encontrar esta mulher, e aqui quem está falando é Salomão, meu irmão, essa história, você vai ver que esse jovem, ele cai, né? Ele fica encurralado, vamos dizer assim, por esta mulher. Por quê, pastor? Porque você vê que essa mulher, ela vem com enfeite de prostituta e astuto coração. E pastor, o que esse jovem ele estava fazendo? Ele estava seguindo o dia dele normal, indo para sua casa. Só que pastor, por que ele é encurralado? Porque a própria Bíblia Sagrada diz que ele era um jovem e o problema dele não era ser jovem, mas ele não tinha juízo, irmão. O que é quando uma pessoa não tem juízo, pastor? É quando a pessoa não age com bom senso. É quando a pessoa ela não tem prudência. E quantas pessoas nos dias de hoje, por não terem prudência, irmãos, elas caem numa cilada. Elas caem numa armadilha. Como assim, pastor? Leia comigo o versículo 18 agora. Diz assim, ó, no 18. Vem e saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão e só no dia marcado voltará a casa. Agora olha que forte. E seduziu com a multidão das suas palavras e com as lisonjas dos seus lábios o Eu te pergunto, essa mulher era para ser mulher para ele, irmão? Não, porque ela não queria um marido, ela queria um amante. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, quantos casos, não estou dizendo que isso exista aqui, entenda bem, mas quantos casos você vê pessoas, irmão, que muitas vezes elas estão sendo encurraladas, elas estão caindo numa cilada do diabo de destruir uma família, de destruir um lar. Por quê, pastor? Porque a pessoa se deixa seduzir, porque a pessoa se deixa persuadir, né? Para você entender, né? Vamos trazer um caso mais fácil de você compreender um pouquinho. Quem aqui já, meu irmão, emprestou dinheiro e acabou se dando mal? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Então você entende o que eu estou falando. Como assim, pastor? Irmão, é que nem eu vi um pastor, achei muito engraçado esse pastor, mas eu digo, esse pastor é esperto, né? Vamos dizer que, vou usar aqui tá, o Henrique e a Ana, tá? Vamos dizer que o Henrique chegou para mim e disse assim, ô pastor, me empresta aí R$1.000 que eu estou devendo para a Ana, eu preciso pagá-la hoje e segunda-feira eu lhe dou, né? Aí olha o que esse pastor ele fez, o amigo dele pediu para ele, como se fosse o Henrique pedindo para mim, e ele perguntou, mas quanto que tu deve mesmo? Ah, eu devo R$1.000. Para quem que tu deve mesmo? Para a Ana. E quando que tu vai me pagar esses R$1.000? Segunda-feira. Então faz assim, deixa que eu vou dizer para a Ana esperar até segunda-feira, que daí segunda-feira tu paga ela. Quer dizer o quê? Esse foi esperto. Quer dizer o quê? Não ficou encurralado. Irmão, e nós temos que ter esse cuidado. Quantas vezes a gente fica encurralado numa situação porque a gente se deixa persuadir? No caso desse jovem aqui, ele se deixou seduzir pelas palavras dela. Põe na linguagem de hoje esse versículo para mim, Ana. Olha como é que fica na linguagem de hoje, irmão. Assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua... Pergunta pro irmão do lado, sorrindo aí, irmão. Diga para ele, você não tem caído nas conversas dos outros, né, irmão?
Ô, irmão, nem todo mundo que se aproxima da gente é com boa intenção. Irmão, nem todo mundo que se aproxima é com boa intenção. Você vê que essa mulher se aproximou desse jovem para fazer dele, com todo o respeito, mas um instrumento apenas sexual. Ela se aproximou desse jovem apenas para quê? Para se satisfazer, para fazer ele um amante, não o marido dela, porque ela já era casada. Você vê que a coisa é séria. Tanto que, olha, pastor, quando que uma pessoa fica encurralada? Olha o próximo versículo 22, na linguagem normal diz assim, ó, e ele a segue logo, como um boi que vai para o mar. Você sabe que a palavra, meu irmão, encurralado, a origem dela é disso. É quando um boi é levado para o matador. Por isso que eu disse, por isso que eu trouxe esse texto para você. Não se sinta encurralado. Passou por quê? Porque, irmão, toda pessoa que ela fica encurralada é como o boi que vai para o matador. Ele não sabe que ele está indo. Esse jovem foi assim. Ele foi indo, meu irmão, naquela sensação, na emoção, persuadido por aquelas palavras, né? Por aquelas lisonjas, pelo encanto daquela mulher. Só que olha o que a Bíblia vai dizer, ó. E ele segue-a logo, como boi que vai ao mar e como louco ao castigo da onde? Agora, esse versículo é o forte, irmão. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua. Quer dizer o que, irmão? Tem pessoas que elas são encurraladas até o momento que elas se machucam. Até o momento, irmão, que elas acabam percebendo que a decisão errada que elas tomaram prejudicou totalmente a vida delas. Destruiu uma família. Você vê que ele usa essa expressão de estar encurralado como, meu irmão, o boi, né? Que vai até que a flecha lhe atravesse. Tem gente, irmão, que ela só vai acordar ou ela só vai perceber que ela não está bem, que aquela situação é um perigo para ela, quando, pastor, quando, meu irmão, ela se machucar. E olha que coisa forte, tem ferimentos que não tem cura, irmão. Tem coisas que atravessam a pessoa, que machuca a ponto que não tem. Depois você quer remediar, você quer curar, não tem mais. E aí eu fiquei até pensando, né, uma coisa séria. Eu digo, olha como o diabo é sujo, tenta encurralar as pessoas, né? Criar uma situação difícil. Aquela mulher se enfeitou para arranjar um amante, mas será que ela se enfeitava para esperar o marido? Você vê como o diabo é maldito? Quem está entendendo, levanta a sua mão. Tudo para quê, irmão? Para criar uma situação para destruir uma família. Nós temos que orar a Deus, não deixa que isso aconteça comigo. Deus, não deixa que coisas aconteçam na minha vida que venham destruir a mim mesmo. Como diz ali, ó, não sabe que Ele está ali contra a sua vida. Irmão, tem coisas que se levantam contra a gente que não é para nos abençoar, que é para nos prejudicar. Aquela mulher, ela veio até aquele jovem com intuito. Qual que era o intuito? Desviar ele da casa dele. Irmão, ele estava indo para casa, era um dia normal. Mas qual que foi o problema dele? É que ele era sem juízo. É que ele não era um jovem prudente. Se ele fosse prudente, o que ele deveria ter dito? Ô mulher, peraí, tu disse agora que tu é casada. Não, eu não sou disso. Não, irmão, ele ficou, né, preso no encanto. Diga pro irmão do lado sorrindo assim, ó, não fica encantado pelas coisas não, viu? Irmão, tem gente que se encanta muito fácil. Tem gente que cai nessa cilada. E nesse encanto, a pessoa não pensa na família. Nesse encanto, a pessoa não pensa no futuro. Nesse encanto, a pessoa vai como boi pro matador, irmão. Daqui a um pouco ela é encurralada, ela tá presa a uma situação que ela não consegue mais sair sozinha. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Para nós compreendermos um pouquinho mais, vamos ver um outro texto agora, lá de 2 Reis, aonde lá no capítulo de 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ver um homem de Deus encurralado e como que ele venceu isso. Vamos lá. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Diga para o irmão do lado sorrindo assim, ó, cuidado, irmão. Né? Cuidado. Irmão, eu até botei, ó, ele a segue. Nesse momento a pessoa fica presa. Tem gente que se compromete muito fácil, irmão. Cai numa situação muito difícil, né? Tem pais que caem numa situação muito difícil com filhos. Tem pessoas muitas vezes que se comprometem, irmão, e a pessoa fica presa.
Parece que a pessoa está perdida. Tanto que, olha só, aqui no capítulo de 2 Reis 6, versículo 14, diz assim o texto, ó, 2 Reis 6, 14. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram o quê? Então eles estavam encurralados, estavam cercados sem saída. Irmão, tem situações na nossa vida que parece que nós estamos sem saída. O caso daquela mulher foi isso, ela conseguiu envolver, era uma sensação de liberdade, mas ele estava indo para a morte. Aqui também, o inimigo cercou o homem de Deus que parecia que não tinha saída. Quem já se sentiu sem saída? Levanta a mão assim. Você está se sentindo encurralado. Cuidado. Pastor, eu estou me sentindo assim, parece que eu não tenho o que fazer. Irmão, não tome nenhuma atitude errada. Não, pastor, a situação está muito difícil. Eu vou tomar a decisão por causa dessa situação. Não tome nenhuma decisão. Olha o que o texto vai dizer mais, versículo 15, vamos juntos, por favor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o quê? Então, normalmente, quando a pessoa está encurralada, ela se sente, meu irmão, numa situação sem saída, uma situação muito difícil, que aparentemente não tem solução, a pessoa ela sempre vai entrar em desespero. Ela sempre vai ficar perdida, ela vai ficar sempre sem ação. Você vê que o moço do homem de Deus estava se sentindo nessa forma, encurralado. E agora, o que vamos fazer? Só que olha quando a pessoa ela está em Deus, olha como é diferente. Versículo 16. E ele disse, não, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Primeira coisa que eu tenho que aprender, a não ficar com medo, irmão. Pastor, mas a situação está difícil. Calma. Não, pastor, irmão, não precisa ter medo de ninguém. Você não pode ficar com medo. O medo é o que trava a pessoa. Você vê que a primeira coisa que o homem de Deus falou foi isso para ele, ó. Estamos cercados? Estamos, mas não estamos encurralados. Calma, não tenha... mais estão conosco, estão com eles. Quer dizer o quê? A força nossa é maior. Aí a segunda coisa que ele fala, olha que forte, versículo 17, perdão. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de quem? Então, quando você, meu irmão, é uma pessoa que está em Deus e não se deixa esse sentimento de estar encurralado, lhe envolver, você tem um juízo, então você vai ter o quê? Os olhos espirituais abertos. Você vê que essa foi a oração dele, Deus, abra os olhos do meu servo. Irmão, é isso que a gente tem que orar para as pessoas que não têm juízo. É isso que a gente tem que fazer. Pastor, meu familiar não tem juízo, então pede para Deus, Deus, abra os olhos deles. Deus faz eles enxergar da mesma maneira que eu enxergo. Porque quando a pessoa ela tem os olhos da fé abertos, irmão, ela sabe que tem um Deus que guarda ela. Ela sabe que tem anjos de Deus a favor dela. Uma das coisas que a gente não aprendeu a utilizar é os anjos de Deus que estão ali em prontidão ao nosso favor. Você sabia disso que todos nós temos os anjos ao nosso favor? Quando cremos? Muita gente não tem essa fé de dizer, Deus, manda um anjo lá em casa. Deus, manda um anjo abrir essa porta. Deus, coloca um anjo aqui, coloca um anjo ali. Irmão, a gente tem essa autoridade, mas muitas vezes por que não usamos? Porque não estamos com os olhos espirituais abertos. Meu irmão, quando você tem os olhos espirituais abertos, é diferente. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Diga para o irmão do lado sorrindo assim, ó, eu não caio na cilada do diabo. Tanto que eu anotei no meu estudo, ó, eu botei, ó, não temas, né? O que fazemos? Quando temos a visão aberta, eu botei aqui no meu estudo, ó, tem respostas que não são naturais, né? Que não vêm de uma visão humana e não se pode tratar de uma forma humana. Então, o que o profeta fez aqui foi uma atitude espiritual. Por quê? Porque era a casa dele que estava cercada, irmão. Irmão, muitas vezes o inimigo quer te encurralar dentro da tua própria casa. Muitas vezes o inimigo quer criar uma situação difícil dentro do teu próprio lar. Pastor, do nada eu me senti numa situação difícil, do nada surgiu um problema que parece que não vai ter saída, que vai atacar, que se aquilo ali acontecer vai acabar com tudo. Mas, irmão, não acabou.
Tanto que o próximo versículo vai dizer, ó, versículo 18. E como desceram a ele? Teve o ataque, sim ou não? Sim ou não? 1000 cairão ao meu lado, 10.000, mas eu não serei. Então, olhe para mim, a Bíblia não está dizendo, meu irmão, que nós não vamos ser atacados. A Bíblia está dizendo que nós não vamos ser atingidos. É isso que você tem que entender. Agora, olha que forte. E Eliseu orou ao Senhor. Então, o que o senhor entende, pastor? Que a oração, meu irmão, é o que nos impede de nos sentir encurralados. Se nós aprendermos a orar pelas situações que se levantam difícil contra nós, meu irmão, as coisas vão acontecer. E aí me chama a atenção isso aqui, ó. Orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de quem? Ô irmão, muitas vezes você vai ter, quando você tem a visão espiritual, você vai pedir algo para Deus e Deus vai fazer. E o que me chama a atenção? Que ele disse para Deus o quê? Fere eles. Fere eles, essa gente aí de cegueira. Mas por que ele pediu para ferir de cegueira e por que Deus feriu? Porque, meu irmão, quando a pessoa de Deus, o ferir de Deus é diferente do ferir do mundo. O ferir de Deus é para mostrar Deus. Quer dizer o quê? Deus vai tocar na pessoa, mas não quer dizer que aquilo ali vai machucar, que aquilo ali, meu irmão, vai fazer sangrar, que aquilo ali vai causar raiva. Não. O ferir de Deus é uma coisa que toca no íntimo do coração da pessoa. Você vê que ele orou. Ele disse, Deus, fere eles de cegueira. E Deus feriu. Irmão, a gente muitas vezes pode usar dessa arma. Dizer para Deus, Deus, fere meu familiar. Deus, faz ele sentir. Tanto que olha o que o texto vai dizer, ó. Fere e peça essa gente cegueira e feriu, conforme a palavra de Eliseu. Olha o versículo 19 que forte. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que... E os guiou a Samaria. Versículo 20. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abra os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. 21. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu, feri-lo-eis, meu pai. Versículo 22. Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam, bebam e se vão para o seu... Irmão, olha que coisa forte. O ferir de Deus é isso. É Deus tocar para você mostrar Deus para as pessoas. É o mal sendo vencido pelo... Agora tem gente que parece o rei de Israel, né? Vamos ferir eles com a espada. Irmão, a única espada que você tem que levantar é a palavra de Deus, a Bíblia. Não seja como Pedro, meu irmão, que se sentiu encurralado lá numa situação e já puxou a espada e já cortou a orelha do soldado. Tem gente que é assim. Até o pastor Leandro deve estar ali dentro, ele falou uma frase hoje que eu gostei, né? Tem gente que diz assim, eu dou uma boiada, como é que é? Uma boiada, um boi para não entrar numa briga. Como é que é? E uma boiada inteira para não sair. Diga pro irmão, calma, irmão. Tem gente que é assim, irmão. Não, se me fez, vai pagar. Tomara que sofra para poder sentir o que eu estou sentindo. Isso não é de Deus. Quem está entendendo, levanta sua mão. Mas por que a pessoa age assim, pastor? Porque ela se sente encurralada, irmão. Ela não está percebendo como que o diabo está encurralando ela, quando ela está seguindo aquilo que o diabo quer. Irmão, e muitas vezes o diabo vai usar até pessoas. Aquela mulher encurralou aquele jovem, não, meu irmão, criando uma sensação de prisão. Ela não botou ele contra a parede, não. Ela criou uma sensação de liberdade. Ela fez ele se sentir bem. Cuidado, irmão. Nem sempre se sentir bem quer dizer que é Deus que está abençoando. Quem está entendendo, levanta sua mão. Né? A pessoa, muitas vezes, ela começa a querer que levante a autoestima dela. Claro que a autoestima é uma coisa boa, né? Mas cuidado quem está levantando a tua autoestima. Ela deve ter dito para ele, tu é bonito, tu é não sei o quê. A Bíblia diz que ela estava cheirosa. Diga para o irmão do lado sorrindo, cuidado com o cheiroso, viu? Né? Cuidado, irmão. Eu estava até pensando em quem? Em Sansão. Sansão caiu nessa cilada aí. Foi encurralado pelo mal. Por quê? Porque ele vai lá comer mel, mas da boca de um animal morto. E ele era nazireu de Deus, não podia tocar.
Ele sentiu o cheiro da podridão do animal morto ou ele sentiu o cheiro do mel? Hã? Do mel. Diga por irmão do lado, cuidado com esses mel aí, viu, irmão? A gente tem que cuidar, irmão. São essas coisas que destroem famílias. São essas coisas que desviam pessoas do caminho de casa. São essas coisas que, meu irmão, destroem lares. Aonde a pessoa, eu estou dizendo, entenda bem, não se sinta encurralado. Não estou dizendo que a pessoa está, mas ela se sente. Tem gente que olha para o casamento e diz, não tem mais solução, pastor. Não tem mais saída, né? Eu vou me separar. Só que a pessoa não está percebendo que aquilo ali, irmão, é o mal. A pessoa tem a bênção, ela pode se acertar, mas ela não está percebendo. Tem gente que ela não encontra solução para si mesma. Não, a minha vida não sei o quê, eu vou mudar. Irmão, cuidado, irmão. Cuidado, não perca o juízo. Não deixe o diabo enganar você, porque tudo que o diabo quer é fazer algo contra a sua vida, contra a sua casa. Ele quer te cercar, para que você tome uma atitude desesperada no natural e não no espiritual. Você vê que o homem de Deus em todo momento foi espiritual. Olha o que ele falou, dê pão e dê água para eles, para que eles não voltem mais aqui. Aí diz o texto, para encerrar, vamos encerrar a mensagem. E apresentou-lhes um grande... Diga por irmão do lado, sorrindo assim, por irmão do lado, o que você tem apresentado para quem tem feito mal para você? Ô pastor, lá em casa, quando dá briga, eu não faço nem um prato de comida. Quer comer, que faça, miserável. Né? Tem gente que é assim, irmão. Que é isso, pastor? Verdade. Não, irmão. Aí eu, pelo contrário, pastor, eu quero mostrar a diferença. Aí que você tem que dar um grande banquete. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Aí que você tem que mostrar os valores que tem, né? Não, pastor, é o seguinte assim, se quer me fazer o mal, então eu vou fazer o mal também. Não, irmão. Você não está percebendo que o diabo está criando uma situação para não ter mais saída, para não ter mais solução? Pastor, o que é a melhor coisa que tem quando alguém está magoado? Né? Meu irmão, o perdão. O que é o melhor que pode fazer diante de uma briga? Diga comigo bem alto, a reconciliação. Quem está entendendo, levanta a sua mão. É isso que nós que somos de Deus temos que buscar. Eu não posso deixar, meu irmão, não, peraí, eu sei que eu quero, eu tenho um caminho, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, e é por eles que eu vou lutar. Então, Deus, eu não quero deixar o medo entrar, então abra os meus olhos para que eu veja, Deus. Irmão, tem gente que o diabo está cegando a pessoa. E a pessoa está indo lá como boizinho para o matadouro. Está indo como pássaro para lá. Quando a pessoa se machucar, ela vai dizer, meu Deus, que besteira que eu fiz. Mas depois, muitas vezes já é tarde. Quem está entendendo, levanta o pastor. Levanta o pastor, não. Não vai conseguir levantar. Eu estou muito gordinho. Levanta a mão, deixa eu diga a glória a Deus. Né? Deixa o pastor no chão. Nem querer me levantar, não. Aí olha o que vai dizer, volta ali, Ana. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e o despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Is. Olha só, irmão, não teve mal educação. Não foi aquela coisa, come e vai embora. Não, comeram, beberam, os despediram, foram gentis, né? Trataram meu irmão com excelência, a ponto que os sírios nunca mais entraram lá. Irmão, tem coisa que você não quer que mais aconteça com você, então trate com excelência. Tem coisas que se você saber lidar, tratar, nunca mais vai acontecer. O problema é que as pessoas não sabem disso. Por isso que elas ficam se sentindo nessa situação. Né? E o inimigo está lá, meu irmão, muitas vezes usando de palavras bonitas, muitas vezes usando uma sedução, né? Como diz o texto, persuadindo. Irmão, cuidado para não ser persuadido. Tem gente que é encurralada muitas vezes nas emoções, né? Quer ser muito bonzinho com os outros. Fala pro irmão do lado assim, faz assim, bem, ó. Agora puxa o outro também, irmão. Né? Abre o teu olho. Depois você fica numa situação difícil lá. Ai, pastor, mas eu me comprometi. Quem mandou você se comprometer? Né? Não, Deus. Não, pastor, mas é que se eu não fizesse, irmão, você não é o salvador da pátria.
Você tem um caminho, você tem uma casa, você tem uma família. Você tem um lar. Zele por eles. Cuide da sua casa. Não entre em desespero. Não fique preocupado. Ah, mas irmão, o que eu vou fazer? Irmão, tem vezes que não tem que fazer nada. Tem que esperar. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Então é sobre isso, querido. Quando a gente aprende isso, Deus nos abençoa. Amém? Quem quer que Deus abençoe mais a sua vida? Diga comigo bem alto, eu não vou cair na cilada do diabo. Amém? Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra faz joinha. Diga graças a Deus. Então vamos aplaudir o nome de Jesus.